pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pintor Johannes Vermeer. O seu nome completo era Johannes van der Meer. Ele nasceu em Delft, nos Países Baixos, em 1632 e ele faz parte ali do século XVII, conhecido como século de ouro holandês, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, como por exemplo no vídeo do Rembrandt. O que é esse período? Por que esse período é tão importante para esses artistas? Quais são o estilo desses pintores barrocos que estão ali nesse período do século XVII na Holanda? A história da vida dele ainda é muito nebuloso. A gente tem pouca documentação a respeito da sua vida privada, então existe uma certa dificuldade em estabelecer se determinadas coisas são reais, se aconteceu realmente, porque a gente já percebeu que nesse mundo da arte, quanto menos coisa a gente sabe sobre um artista, mais especulações existem. E ele não foge a isso. Ele teve o seu reconhecimento muito a partir do século XIX. Após a sua morte, ele acabou ficando bastante desconhecido no anonimato. Só depois, como eu vou falar posteriormente, é que ele teve um reconhecimento graças a uma tese, uma monografia, na verdade. E essa monografia falava sobre ele e trazia várias documentações que eram até então inexistentes, ninguém tinha conhecimento. Isso revolucionou o conhecimento que a gente tinha até então sobre Vermeer. Aí, adiantando um pouco para o final, vocês vão perceber que ele teve uma existência, uma vida muito difícil no que diz respeito à vida financeira, né? Também por causa do ambiente em que ele fazia parte, que estava um ambiente de guerra na Holanda. Então, ele chegou ao final da sua vida já falido. A sua esposa, que ele deixou aí com 15 filhos, teve que vender aí as suas obras a um padeiro para poder pagar aí pelo menos a questão alimentar da sua família, né? E isso fez com que ele tivesse aí uma espécie de uma existência muito difícil. A gente sabe que a esposa dele era de uma família abastada e tudo, porém, mesmo assim, ele acabou encaminhando aí para essa falência. Os seus genitores, que vão estar aparecendo o nome aqui embaixo para vocês, eles tinham uma taberna na Praça do Mercado, né? E que era uma atividade de seu pai, mas ele acabou abandonando e depois começou com o comércio de obras de arte e produção de algumas sedas mais preciosas. E isso acabou influenciando o Vermeer e ele acabou também se tornando um comerciante de arte. Existe até algumas argumentações de que talvez ele tenha conseguido mais dinheiro com essas vendas de obras de arte do que com suas próprias pinturas, já que ele teve praticamente apenas 2 compradores, que compravam quase tudo que ele produzia. E a gente sabe que existe apenas 35 obras conhecidas. E estima-se que ele tenha pintado no máximo umas 40 obras ao longo da sua vida. Somente a partir dos 15 anos que ele adota esse nome Vermeer, apesar dele não assinar suas obras, estima-se que apenas 2 obras dele que ele tenha assinado, né, nomeado como sua, na maioria não estavam escritas o seu nome. Isso é bem comum. Não são todos os artistas que gostam de colocar o seu nome. E em 1653, ele finalmente contrai o seu matrimônio aos 20 anos com Catharina Bondes, e sugere-se alguns autores que ele se converteu aí ao catolicismo, pensando que antes ele era aí protestante. Como eu disse, ela vinha de uma família bastante abastada. A sua sogra, né, ela era proprietária de grandes fortunas, inclusive dona de grandes obras de arte. E no mesmo ano do seu casamento, em 1653, ele se registra como mestre da pintura da confraria de São Lucas, lá na cidade dele, em Delft, e ele acabou sendo eleito dessa confraria entre os anos de 1662 e 63 e depois em 1671 e 72. Como eu disse, alguns dados sobre a vida dele são vagos e a gente tem pequenos rastros que fazem a gente especular o que poderia ser ou não verdade. Especula-se que Karel Fabritius, que é esse que está aparecendo aqui para vocês, que foi um aluno da escola de Rembrandt, tenha sido aí o mestre de Vermeer. O Karel ele se transferiu aí em 1650 para Delft, que é a cidade em que Vermeer estava, e a partir daí a gente meio que traçou uma conexão entre eles de alguma forma por causa de um trecho de um poema que citava aí uma conexão entre esses 2 pintores, mas é praticamente a única coisa que liga os 2 aí. Conta-se que esse pintor, o Fabritius, ele chegou a morrer numa catástrofe graças aí a um barril de pólvora. E essa explosão, que foi em 1654, acabou destruindo aí uma parte da cidade e ele acabou morrendo consequentemente.
E aí um editor local acabou publicando aí um trecho falando do pintor e falando que o Vermeer tinha seguido aí a sua maestria e que daria continuidade à sua obra. Então, a partir disso, se deduziu que eles tinham algum tipo de conexão, pelo menos associado mediante a opinião pública, né? Pode ser que eles não tivessem trabalhado juntos ou eles tivessem ensinado alguma coisa ao Vermeer. Às vezes só foram amigos, mas diante da opinião pública a gente vê que eles tinham algum tipo de ligação. Quando a gente observa o seu conjunto de trabalhos, né, as suas obras, a gente percebe por que, né, que ele é considerado o maior expoente da pintura holandesa do século XIX, ao lado de Rembrandt. Ele tem como elemento aí dos seus trabalhos, né, o que inspira as suas obras, a vida cotidiana. E os seus temas preferidos estão muito relacionados ao trabalho ou ambiente familiar e também as atividades profissionais mais reconhecidas de seu tempo, como, por exemplo, geógrafo ou astrônomo. Há também obras de costumes mais comuns, como a leiteira, um moço com o chapéu vermelho, e também obras que retratam aí as paisagens de seu lugar, que representa mais significativamente aí um pouco do lugar onde ele estava, com uma pintura à vista de Delphi. Quanto aos personagens, eles são quase sempre anônimos, empregados, domésticos, moças e moças de Delphi que ele conheceu. O caso mais representativo na escolha desses personagens anônimos retratados pelo artista talvez seja a figura A Moça com o Brinco de Pérola, que é a sua obra mais famosa, que deu aí depois origem a romances e filmes bastante famosos, como desse que vocês estão vendo aí, estrelado pela artista Scarlett Johansson. A obra do Vermeer ela é caracterizada muito pelo jogo de luz e sombra, se a gente observar, aí tem uma certa influência italiana. E a luz ela é usada com maestria para poder ressaltar a expressão e aprofundar ou criar aí uma espécie de atmosfera. Reparem que eu disse que tem uma influência italiana, mas não é o tipo de barroco pintado na Itália. Se vocês querem uma diferença bem grande do barroco, a gente pensa na obra do Caravaggio e pensa na obra de Vermeer, são coisas totalmente diferentes, né? Temáticas religiosas, uma expressividade muito mais forte, um jogo de luz e sombra bem mais forte da parte do Caravaggio. E se a gente pensa no Vermeer, nós vemos mais temáticas do cotidiano, da vida comum. As cores não são usadas de formas tão fortes, os traços não são tão bem definidos como o barroco italiano. Então existe essa diferença e é disso que eu já venho martelando há muito tempo, da gente entender que sim, os artistas às vezes estão ligados aí ao mesmo movimento, a uma mesma escola, porém existem diferenças e particularidades em cada obra, em cada artista que pinta de uma forma distinta. Não deixem se enganar, apesar de Vermeer pintar cenas de paisagens e que parece tudo muito tranquilo, uma vida cotidiana tudo muito calma, o período em que ele fazia parte era o momento aqui em que a Holanda estava travando guerras, não só guerras no mar por disputas de territórios e colônias, mas também por soberania em campos de batalha. Eles estavam enfrentando aí a Espanha, a França, a Inglaterra e Suécia e a Dinamarca. Porém, paradoxalmente, como eu disse, parece que nenhum traço de perturbação paira aí na sua obra, ao contrário, sempre retrata a calmaria. E por isso que às vezes tem essas discussões que, será que as obras de arte são mesmo reflexo de seu tempo, no sentido de denunciar o que estava acontecendo? No caso de Vermeer, alguns autores chegavam até a questionar se ele realmente existiu, porque nunca vi uma obra de arte tão alheia ao seu tempo. Porém, se a gente pensa, não estava tão alheio assim. A questão dele não querer retratar temáticas de guerra, de conflito, não quer dizer que não existisse esse outro ambiente que ele estava retratando, que era o ambiente da vida comum. Até porque as pessoas que estavam na Holanda estavam vivendo suas vidas normalmente. Quem ia para a guerra eram os jovens, os homens. Tanto que a maioria das pinturas dele, normalmente, são mulheres retratadas. Então, ele não é que não estava tratando o que estava acontecendo, ele só não estava tratando o que estava acontecendo de uma forma principal. As pessoas têm mania de querer que a pintura sempre retrate temáticas importantes, como, por exemplo, temáticas religiosas, temáticas de reis, de guerra. E aí, quando um artista quer tratar algo considerado fútil, que não é importante para aquela sociedade, né, eles consideram que ele está alheio ao mundo. Mas não, apenas o que é importante para ele, às vezes não é importante para as outras pessoas, principalmente para quem tem essa arte idealizada que a arte só pode representar aquilo que é importante historicamente ou que marcou fatos. Mas ele não pensava assim.
Então, gente, a partir disso que eu acabei de explicar, nós sabemos que a Holanda, nesse período, no século XVII, ela sofreu pouca influência do classicismo francês e italiano. Eles tinham aí a mentalidade calvinista e acabou que era muito dominante e eles produziram aí no país uma cultura intelectual diferente do que se tinha aí na França e na Itália. E a preocupação maior deles era o resgate do homem real, do combatente, do simples e do pequeno. E essa é outra faceta que talvez possa explicar aí o predomínio de temas de vida cotidiana na obra de Verme, para além das inquietações pessoais. Dentro dessa questão religiosa, desse período que ele estava inserido, a gente pode pensar que a arte naquele período, a pintura holandesa, de certa forma, ela era uma ferramenta de crítica aos vícios morais e a promoção de virtudes e valores. Então, eu critico aquilo que eu não quero que a sociedade reproduza e valorizo um tipo de cultura de virtude que é louvável, que as pessoas devem se espelhar nela. Vou ler uma citação para vocês aqui que diz o seguinte: esse talvez seja o sentido mais importante a se buscar na obra de Verme. É emblemático que a maioria de seus trabalhos existentes retratem os anônimos, as pessoas mais comuns de seu tempo, leiteira, rendeira, tocadoras de flauta, alcoviteiras, guardas noturnos. Paisagens locais também foram resgatadas, tais como Ruela e Vista de Delphi, bem como cenas da vida cotidiana e costumes. Chama atenção também a utilização de modelos femininos em seus trabalhos. Quais seriam as motivações para tal escolha? Isso é difícil de responder. No entanto, todos e todas foram libertados da servidão do silêncio histórico. Achei muito interessante essa citação de um artigo que eu vou deixar aqui para vocês, que ele está falando o seguinte, que o Verme, de certa forma, foi um pintor das pessoas que eram aí apagadas pela história, as pessoas comuns, né? Quem liga para a leiteira, para o segurança, são pessoas que não importam, né? As pessoas que importam são os reis, as rainhas, as grandes personalidades históricas. Mas isso não era interessante para o Verme. Então, ele seria uma espécie de pintor que dava voz, dava visibilidade para essas pessoas que viviam aí à margem da sociedade. Théophile Bourg-Thoré, gente, ele foi o crítico francês conhecido aí como a pessoa que concluiu o primeiro grande estudo sobre Verme. Graças a ele, a sua monografia, que foi dividida em 3 partes, é que a gente conseguiu aí ter mais informações sobre Verme. Graças a ele foi que a gente conseguiu aí dar o primeiro passo para a elevação de Verme à altura dos grandes mestres holandeses da Idade de Ouro, aí, como eu disse, ao lado de Rembrandt. E por que foi tão importante, né, pessoal, essa monografia? Porque, como eu disse, o Verme não assinou suas obras e, quando muito, a metade das suas criações no século XIX foram atribuídas a outros pintores mais famosos e mais valiosos. Essa questão do século XIX, sempre que vocês ouvirem falar de artistas que não foram reconhecidos ou que só foram reconhecidos a partir do século XIX, é porque nesse século ele ficou muito marcado como um período em que os artistas estavam meio que bagunçados, a gente não sabia quem era a obra de quem, as pessoas queriam vender, então tinha um interesse muito econômico, por exemplo. Artistas que sofreram muito com isso foram os leonardianos, como eu já falei no meu vídeo sobre os pintores milaneses. Por muito tempo, as obras desses pintores foram vendidas em nome de Leonardo da Vinci. Por quê? Porque um Leonardo é muito caro, né? Milhões. Então, o Verme passou pela mesma coisa, ninguém ligava para Verme, eu nem sabia que ele existia, então pegava a obra dele, colocava o nome de outra pessoa e se vendia. E aí, consequentemente, a gente perdia aí a chance de conhecer esse pintor, né? Em prol dessa questão financeira muito forte. Verme morre então em 1675 e ele inspirou vários artistas no decorrer de seu tempo, principalmente os impressionistas e pós-impressionistas. A gente pode pensar desde Cézanne até Vincent van Gogh. Eles se inspiraram nele principalmente pela certa dissolução da forma, né? O efeito do uso da câmara escura, né? Em que ele escurece um pouco o fundo, dá visibilidade ali para os pintores, e a dissolução da forma no sentido de não valorizar tanto a linha dos corpos ou a linha dos objetos, e sim valorizar mais as cores e ficar uma questão menos definida, indo contra aquela arte academicista. Outra coisa que aconteceu que contribuiu muito para o reconhecimento do Verme como um grande pintor foi uma exposição que foi realizada entre 1995 e 1996 em Washington, na Galeria de Arte. Essa exposição que aconteceu na National Gallery
Ela foi considerada por muitos estudiosos a mais importante evento dos tempos contemporâneos sobre o verme. Ela proporcionou aí uma oportunidade única de aceder às pinturas originais e analisar a força com que as reproduções das obras do pintor proliferou aí dentro da cultura americana, né? A maneira como uma exposição pode instruir o contemporâneo o entendimento do significado de arte. Não é à toa que depois disso a gente teve filmes, várias coisas associadas e inspiradas à obra de Verme. A exposição esteve aí, então, durante 3 meses e demorou mais de 8 anos para poder ser montada. Ela se tornou um dos eventos de reconhecimento internacional e amplamente aclamado como a exposição de uma vida, né, de Verme. Por trás dessa exposição estava mais uma vez o empenho do Arthur Ehrlich, que era um curador responsável pela pintura barroca do norte da Europa. Embora pequena em escala, incluindo apenas 21 pinturas, a exposição continha mais da metade das obras conhecidas de Verme. Como eu disse para vocês, hoje a gente só tem 35 obras dele. Esse vídeo é dedicado ao nosso colaborador Alfonso, que foi quem pediu para que a gente fizesse um vídeo sobre Johannes Verme. Espero que ele tenha gostado. Se você também quer pedir um vídeo aqui, ou quiser até mesmo ser um colaborador, eu vou deixar o link aqui embaixo do Apoie-se. A partir de R$2 você consegue contribuir para essa divulgação científica que eu tenho feito aqui no meu canal. E eu estou no Twitter, Instagram, Facebook, e por lá eu vou postando várias enquetes, várias pesquisas, dicas de livro, ok? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like se você gostou e nos comentários vocês deixam aí as sugestões e pedidos que vocês querem aqui pro canal. Beijos e até a próxima!